Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Palestra: A Lei e a Promessa, Neville Goddard. A imaginação cria a sua realidade. O homem é todo imaginação. Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. Blake. O propósito da primeira parte deste livro é mostrar, por meio de histórias verdadeiras, como a imaginação cria realidade. A ciência avança por meio de hipóteses experimentalmente testadas e depois aceitas ou rejeitadas de acordo com os fatos da experiência. A alegação de que a imaginação cria a realidade não precisa de mais consideração do que a permitida pela ciência. Prova-se no desempenho. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Na verdade, a própria vida é uma atividade de imaginação. Para Blake, escreveu o professor Morrison da Universidade de St. Andrews, o mundo se origina de uma atividade divina idêntica à que nós mesmos conhecemos como a atividade da imaginação, sendo sua tarefa abrir os olhos imortais do homem para dentro dos mundos do pensamento, na eternidade, sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Nada aparece ou continua existindo por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imaginais comparativamente estáveis os criaram, e eles continuam existindo apenas enquanto recebem tal apoio. O segredo da imaginação, escreve Douglas Fawcett, é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira. O poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo residem na solução distante desse mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, ele terá descoberto o segredo da causalidade, ou seja, a imaginação cria a realidade. Portanto, o homem que tem consciência do que está imaginando sabe o que está criando, percebe cada vez mais que o drama da vida é imaginal e não físico. Toda atividade é, no fundo, imaginal. Uma imaginação desperta trabalha com um propósito. Ele cria e conserva o desejável e transforma ou destrói o indesejável. A imaginação divina e a imaginação humana não são dois poderes, mas sim um. A distinção válida que existe entre os dois aparentes reside não na substância com a qual eles operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Atuando em alta tensão, um ato imaginal é um fato objetivo imediato. Com um tom baixo, um ato imaginal é realizado em um processo de tempo. Mas quer a imaginação seja elevada ou baixa, ela é a realidade última, essencialmente não objetiva, da qual os objetos são derramados como fantasias repentinas. Hermann K. Serling, com The Trivial Diary of a Philosopher. Nenhum objeto é independente da imaginação em algum nível ou níveis. Tudo no mundo deve seu caráter à imaginação em um de seus vários níveis. A realidade objetiva, escreve Fichte, é produzida exclusivamente pela imaginação. Os objetos parecem tão independentes de nossa percepção que tendemos a esquecer que eles devem sua origem à imaginação. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação, e o homem, por meio de suas atividades imaginais, cria as realidades e as circunstâncias da vida. Isso ele faz consciente ou inconscientemente. Os homens prestam muito pouca atenção a este dom inestimável, a imaginação humana, e que é um dom, é praticamente inexistente a menos que haja uma posse consciente dele e uma prontidão para usá-la. Todos os homens possuem o poder de criar a realidade, mas esse poder dorme como se estivesse morto, quando não é exercido conscientemente. Os homens vivem no próprio coração da criação, a imaginação humana, mas não são mais sábios para o que acontece lá. O futuro não será fundamentalmente diferente das atividades imaginárias do homem. Portanto, o indivíduo que pode convocar à vontade qualquer atividade imaginal que lhe agrade e para quem as visões de sua imaginação são tão reais quanto as formas da natureza, é o mestre de seu destino. O futuro é a atividade imaginal do homem em sua marcha criativa.
Imaginar é o poder criativo não apenas do poeta, do artista, do ator e do orador, mas também do cientista, do inventor, do comerciante e do artesão. Seu abuso na criação desenfreada e desagradável de imagens é óbvio, mas seu abuso na repressão indevida gera uma esterilidade que rouba do homem a riqueza real da experiência. Imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que fugir dos problemas. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. A imaginação cria eventos. O mundo, criado a partir da imaginação dos homens, compreende inúmeras crenças conflitantes, portanto, nunca pode haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os eventos de hoje estão fadados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos invariavelmente perturbam uma paz de espírito pré-existente. Não se curve diante do ditame dos fatos e não aceite a vida com base no mundo exterior. Afirme a supremacia de seus atos imaginais sobre os fatos e coloque todas as coisas em sujeição a eles. Agarre-se ao seu ideal em sua imaginação. Nada pode tirá-lo de você, exceto sua incapacidade de persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas os estados que são valiosos ou promissores. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar sua atividade imaginal é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginal. Tudo o que você faz, desacompanhado de uma mudança imaginal, não passa de reajuste fútil de superfícies. Imaginar o desejo realizado traz uma união com esse estado e, durante essa união, você se comporta de acordo com sua mudança imaginal. Isso mostra que uma mudança imaginal resultará em uma mudança de comportamento. No entanto, suas alterações imaginárias comuns à medida que você passa de um estado para outro não são transformações porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção inversa. Mas sempre que um estado se torna tão estável que se torna seu humor constante, sua atitude habitual, esse estado habitual define seu caráter e é uma verdadeira transformação. Como você faz isso? Autoabandono. Esse é o segredo. Você deve abandonar-se mentalmente ao seu desejo realizado em seu amor por esse estado e, ao fazê-lo, viver no novo estado e não mais no antigo estado. Você não pode se comprometer com o que não ama, então o segredo da autocomissão é a fé, mais o amor. Fé é acreditar no que é inacreditável. Comprometa-se com o sentimento do desejo realizado, na fé de que esse ato de autocomissionamento se tornará realidade. Somente desta maneira ele vai se tornar uma realidade porque a imaginação cria realidade. A imaginação é tanto conservadora quanto transformadora. É conservador quando constrói seu mundo a partir de imagens fornecidas pela memória e pela evidência dos sentidos. É criativamente transformador quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo seu mundo a partir dos sonhos generosos da fantasia. No cortejo das imagens, as que prevalecem, naturalmente, são as dos sentidos. No entanto, uma impressão do sentido presente é apenas uma imagem. Não difere em natureza de uma imagem da memória ou da imagem de um desejo. O que torna uma impressão de sentido presente tão objetivamente real é a imaginação do indivíduo funcionando nela e pensando a partir dela. Se você entrasse na imagem em sua imaginação, então saberia o que é ser criativamente transformador, então você realizaria seu desejo, e então você seria feliz. Toda imagem pode ser incorporada. Mas a menos que você mesmo entre na imagem e pense a partir dela, ela é incapaz de nascer. Portanto, é o cúmulo da loucura esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. Aquilo que requer ocupação imaginativa para produzir seu efeito obviamente não pode ser efetuado sem tal ocupação. Você não pode estar em uma imagem e não sofrer as consequências de não estar em outra. Imagine que você está segurando uma rosa em sua mão. Cheire isso. Você detecta o odor das rosas? Bem, se a rosa não está lá,
Porque sua fragrância está no ar. Através da sensação espiritual, isto é, através da visão imaginal, som, aroma, paladar e tato, você pode dar vivacidade sensorial à imagem. Se você fizer isso, todas as coisas irão conspirar para ajudar na sua colheita e, após reflexão, você verá quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo. Você nunca poderia ter inventado os meios que sua atividade imaginal empregou para se realizar. Se você deseja escapar de sua fixação sensorial atual, para transformar sua vida atual em um sonho do que poderia ser, você precisa apenas imaginar que você já é o que você quer ser e se sentir do jeito que você esperaria se sentir sob tais condições. Circunstâncias. Como faz de conta de uma criança que está refazendo o mundo segundo seu próprio coração, crie seu mundo a partir de puros sonhos de fantasia. Entre mentalmente em seu sonho, faça mentalmente o que você realmente faria, se fosse fisicamente verdadeiro. Você descobrirá que os sonhos não são realizados pelos ricos, mas pelos imaginativos. Nada se interpõe entre você e a realização de seus sonhos, exceto fatos, e fatos são criações da imaginação. Se você mudar sua imaginação, mudará os fatos. O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Esta estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar de sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável, um passado morto e firmemente fixado. Mas, por si só, é vivo, faz parte da era da vida. Ele não pode deixar para trás os erros do passado, pois nada desaparece. Tudo o que foi ainda existe. O passado ainda existe e ainda dá, seus resultados. O homem deve retroceder na memória, procurar e destruir as causas do mal, por mais remotas que estejam. Isso de voltar ao passado e repetir uma cena do passado na imaginação como deveria ter sido feito da primeira vez, eu chamo de revisão, e a revisão resulta em revogação. Mudar sua vida significa mudar o passado. As causas de qualquer mal presente são as cenas não revisadas do passado. O passado e o presente formam toda a estrutura do homem. Eles estão carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração de conteúdo resultará em uma alteração no presente e no futuro. Viva nobremente, para que a mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Se você deixar de fazê-lo, lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. O propósito do comentário à história que se segue é ligar o mais brevemente possível os temas distintos, mas nunca desconexos, dos 14 capítulos em que dividi a primeira parte deste livro. Servirá, espero, como um fio de pensamento coerente que une o todo como prova de sua reivindicação. A imaginação cria a realidade. Fazer tal afirmação é feito facilmente. Prová-la na experiência de outros é muito mais severo. Incentivá-lo a usar a lei de forma construtiva em sua própria vida, esse é o objetivo desta palestra. Agora vamos entrar em silêncio por um instante.